Bruxelas, localizada na Bélgica, é uma cidade rica em história e cultura. Mas antes de tudo te peço seu like e se inscreve para mais conteúdos. Obrigado e vamos lá! Acredita-se que a área onde Bruxelas está localizada tenha sido habitada desde os tempos pré-históricos. No entanto, a cidade em si começou a se desenvolver durante a época romana, quando foi estabelecida como uma colônia romana chamada Vila Leudis. Durante a Idade Média, a cidade prosperou como um importante centro comercial e se tornou a capital do Ducado de Brabante. Um marco importante na história de Bruxelas ocorreu no século XV, quando o Duque Filipe, conhecido como Filipe, o Bom, estabeleceu sua corte na cidade. Durante seu reinado, a arte e a arquitetura floresceram, e muitos dos prédios e monumentos históricos da cidade foram construídos nessa época. No entanto, Bruxelas também passou por períodos difíceis, incluindo invasões, incêndios e conflitos religiosos. No século XIX, a Bélgica conquistou sua independência dos Países Baixos, e Bruxelas se tornou a capital do novo reino. Durante esse período, a cidade passou por um rápido desenvolvimento urbano e industrial. A arquitetura neoclássica e o estilo Art Nouveau deixaram uma marca significativa na paisagem urbana de Bruxelas. Durante o século XX, Bruxelas enfrentou desafios e transformações significativas. A cidade foi ocupada pelas forças alemãs durante as duas guerras mundiais, e a Segunda Guerra Mundial deixou cicatrizes profundas em sua história. No entanto, a reconstrução após a guerra levou a um renascimento cultural e econômico em Bruxelas. Atualmente, Bruxelas é uma cidade vibrante e cosmopolita, servindo como a sede de várias instituições importantes, como a União Europeia e a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. A cidade também é famosa por suas atrações turísticas, como a Grand Place, um patrimônio mundial da Unesco, com sua bela arquitetura medieval, o Mannequin Peace, uma famosa estátua de uma criança urinando, e o Atomium, um ícone modernista que representa um átomo ampliado. Além disso, Bruxelas é conhecida por sua culinária deliciosa, especialmente os chocolates belgas e as cervejas artesanais. A cidade abriga uma série de festivais, feiras e eventos culturais ao longo do ano, atraindo visitantes de todo o mundo. Assim, a história de Bruxelas é um relato fascinante de mudanças, desafios e realizações ao longo dos séculos. Ela evoluiu de uma colônia romana a uma capital moderna, mantendo seu charme histórico e sua importância política no cenário internacional. Na segunda metade do século XX, Bruxelas passou por um processo de urbanização e expansão significativos. A cidade enfrentou desafios em relação à preservação de seu patrimônio histórico e arquitetônico, especialmente durante o boom do pós-guerra, quando muitas áreas foram reconstruídas com um estilo mais moderno. No entanto, esforços foram feitos para proteger e restaurar os edifícios históricos, e muitos bairros mantiveram sua atmosfera tradicional. Um marco importante para Bruxelas foi a formação da União Europeia, a UE. A cidade foi escolhida como sede da Comissão Europeia e do Conselho da União Europeia, estabelecendo-se como um dos principais centros políticos da Europa. A presença das instituições europeias trouxe uma grande quantidade de funcionários e diplomatas de todo o continente, enriquecendo ainda mais a diversidade cultural de Bruxelas. Bruxelas também é conhecida por sediar conferências e cúpulas internacionais, bem como por ser um centro de negócios e comércio. A cidade abriga muitas empresas multinacionais e possui um setor financeiro e de serviços bem desenvolvido. Além disso, a indústria de turismo cresceu consideravelmente, com visitantes atraídos pelos pontos turísticos históricos, eventos culturais e a atmosfera cosmopolita da cidade. Um aspecto único de Bruxelas é sua complexa estrutura administrativa. A cidade é dividida em 19 municípios, cada um com seu próprio governo local, além de ser a capital da região de Bruxelas Capital. Essa estrutura cria um ambiente político diversificado, com diferentes níveis de autoridade e tomada de decisões. Além disso, Bruxelas é conhecida como uma cidade multicultural, com uma população diversa composta por residentes de diferentes origens étnicas e culturais. A cidade abriga numerosas comunidades expatriadas, incluindo funcionários da UE, diplomatas, estudantes internacionais e trabalhadores de empresas estrangeiras. Essa diversidade se reflete na cena culinária de Bruxelas, que oferece uma ampla variedade de sabores e cozinha internacional. Nos últimos anos, Bruxelas tem sido palco de eventos importantes e desafios, como ataques terroristas em 2016, que abalaram a cidade. No entanto, a resiliência e o espírito de comunidade dos moradores de Bruxelas têm sido evidentes na forma como a cidade se recuperou desses acontecimentos. Bruxelas continua a se desenvolver e a evoluir como um centro político, cultural e econômico de destaque na Europa. Com sua rica história, arquitetura impressionante, instituições internacionais e atmosfera multicultural, a cidade continua a atrair visitantes e a deixar uma marca duradoura na história da Bélgica e do continente europeu.
Bruxelas também desempenhou um papel fundamental na evolução da União Europeia. À medida que a integração europeia progredia, a cidade se tornou o centro político e administrativo da UE. A construção do edifício do Parlamento Europeu e de outras instituições importantes reforçou ainda mais a posição de Bruxelas como a capital da União Europeia. No entanto, a questão da divisão linguística também teve um impacto significativo na história de Bruxelas. A cidade está localizada em uma área onde as duas principais comunidades linguísticas da Bélgica, o francês e o flamengo, a neerlandês, se encontram. Essa divisão linguística levou a tensões políticas e debates sobre o Estatuto de Bruxelas e dos municípios vizinhos. Esforços de reconciliação e busca de soluções para acomodar ambas as comunidades têm sido uma constante na história recente da cidade. Bruxelas também se destaca como um centro cultural vibrante. A cidade abriga uma variedade de museus, galerias de arte e locais culturais que celebram a rica herança artística e intelectual da Bélgica. Entre os destaques estão o Museu Real de Belas Artes da Bélgica, o Museu Magritte e o Museu Horta, dedicado ao famoso arquiteto Vitor Horta. Além disso, Bruxelas é conhecida por seus festivais e eventos culturais ao longo do ano. Um dos eventos mais famosos é o Mega, um desfile histórico que remonta ao século XIV e recria as procissões da Corte de Bruxelas. O Festival de Jazz de Bruxelas e o Festival de Verão de Bruxelas também atraem artistas e visitantes de todo o mundo. No campo da gastronomia, Bruxelas é famosa por sua culinária requintada. A cidade é conhecida por seus pratos tradicionais, como molles frites, mexilhões com batatas fritas e o waffle belga. Os amantes de chocolate também não podem deixar de experimentar os deliciosos chocolates artesanais disponíveis nas muitas chocolaterias da cidade. Em termos de transporte, Bruxelas possui um sistema eficiente de metrô, bonde-ônibus, facilitando a locomoção pela cidade e pelas áreas circundantes. O aeroporto de Bruxelas também é um importante hub internacional, conectando a cidade a destinos em todo o mundo. Em suma, a história de Bruxelas é uma narrativa fascinante de desenvolvimento urbano, influência política, diversidade cultural e riqueza artística. A cidade continua a ser um importante centro político e cultural da Europa, mantendo um equilíbrio entre seu passado histórico e uma visão de futuro dinâmica. Bruxelas cativa visitantes e residentes com sua mistura única de patrimônio histórico, modernidade e uma atmosfera cosmopolita. O cenário contemporâneo, Bruxelas tem se destacado como uma cidade líder no que diz respeito à sustentabilidade e qualidade de vida. A cidade tem implementado diversas iniciativas e políticas para promover a mobilidade sustentável, como a expansão das ciclovias e o incentivo ao uso de transporte público. Além disso, Bruxelas tem buscado se tornar uma cidade mais verde, com o aumento de áreas verdes e espaços públicos acessíveis. A presença das instituições da União Europeia em Bruxelas também continua a moldar a história da cidade. A cada ano, milhares de pessoas de diferentes países se mudam para Bruxelas para trabalhar nas instituições europeias e contribuir para a governança e o desenvolvimento da União Europeia. Isso resulta em uma atmosfera cosmopolita e multicultural, com diversas comunidades e uma variedade de eventos internacionais realizados na cidade. Bruxelas também tem se destacado como um importante centro de inovação e empreendedorismo. A cidade abriga uma série de startups e empresas de tecnologia, bem como incubadoras e espaços de coworking que promovem a colaboração e o desenvolvimento de novas ideias. A cena cultural de Bruxelas continua a florescer, com uma variedade de festivais de arte, música, teatro e cinema que atraem artistas e entusiastas da cultura de todo o mundo. Outro aspecto importante da história de Bruxelas é o seu papel como uma cidade que valoriza os direitos humanos e a diversidade. A cidade é conhecida por sediar organizações não governamentais e ativistas que trabalham em prol dos direitos humanos, justiça social e igualdade. Bruxelas tem sido palco de manifestações e protestos em questões globais, como os direitos dos migrantes e as mudanças climáticas. Além disso, Bruxelas é um destino turístico popular, atraindo milhões de visitantes todos os anos. Os turistas vêm para explorar as atrações históricas, experimentar a rica culinária belga, aproveitar a vida noturna animada e participar de eventos culturais. A cidade continua a receber investimentos em infraestrutura turística, como a renovação de hotéis e a expansão de locais de interesse turístico. Bruxelas desempenha um papel central na narrativa da Bélgica e da Europa. Com sua história rica, influência política, diversidade cultural, inovação e compromisso com a sustentabilidade, a cidade continua a evoluir e se reinventar. Bruxelas é um verdadeiro mosaico de influências históricas e contemporâneas, criando uma cidade dinâmica e emocionante que atrai pessoas de todo o mundo. Se assistiu o vídeo até aqui eu agradeço, te peço que comenta sobre o que aprendeu com esse incrível vídeo.